Bom dia a todos. Bem-vindos à Casa do Administrador, sede do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Bom dia a todos que nos acompanham também pelo CRA RJ Play, nossa rádio, e pela TV do CRA, transmitindo ao vivo mais um evento aqui na Casa do Administrador. Hoje nós temos o prazer de receber a Maria Marta, que vem falar sobre uma pequena estratégia para vencer o desânimo na vida organizacional. Maria Marta é consultora em educação corporativa pela FGM Consultoria, e o trabalho mais recente realizado por ela foi no Metrô Rio, onde conduziu durante os anos de 2015 a 2017 grupos de aprendizagem com gerentes e coordenadores, tratando exatamente da questão motivacional no trabalho e como é que a leitura favorece essa mobilização das pessoas para a realização de um trabalho feliz e produtivo dentro das organizações. Um tema que é trabalhado há décadas, nós já ouvimos falar em Maslow, em Herzberg, diversos autores, cientistas, psicólogos, administradores que vêm trabalhando o tema da motivação nas organizações, e esse, portanto, é sempre um desafio a ser enfrentado e a ser superado no meio organizacional. Ortega y Gasset já falava sobre as circunstâncias que cercam o homem e que, portanto, sempre delimitam o seu espaço de atuação e determinam desafios a serem alcançados para o alcance da felicidade, que é algo muito abstrato que está na cabeça de cada um. O quão feliz eu quero ser, o quanto que eu devo me esforçar para alcançar essa felicidade que eu determinei como meta em minha vida. E a organização é o espaço onde nós passamos boa parte da nossa vida. Quando nós vamos rompendo barreiras, desde o nascimento, passando pela adolescência, chegando à fase adulta, ao casamento, nós estamos sempre passando por metamorfoses. E a organização talvez seja uma dessas mais doloridas metamorfoses, porque nós frequentemente mudamos de organização. Estamos, portanto, mudando os nossos relacionamentos, como eu disse, onde nós passamos boa parte da nossa vida, dentro das organizações, 30, 40, 50 anos, convivendo com pessoas que nós não escolhemos diretamente, mas que são escolhidas para trabalhar conosco. Então, esse ambiente que muitas vezes nos torna, nos traz uma certa solidão, até que nós consigamos interagir, nos integrar, formar círculos sociais, ele acaba sendo também um determinante para aumentar esse desafio. E o que a Maria Marta vem nos falar aqui é sobre a possibilidade de nós alcançarmos objetivos maiores, inclusive pela leitura, que amplia nossos conhecimentos e favorece, portanto, as trocas dentro das organizações por essa maior amplitude que a gente passa a ter mental, trazida pelas leituras, pelas inferências que nós vamos fazer com aquilo que nós conseguimos acumular por meio da leitura e compartilhando, então, no meio organizacional para colaborarmos de forma eficaz, efetiva para alcance dos objetivos individuais e organizacionais. Então, vamos, por favor, saudar Maria Marta, agradecendo desde já pela sua presença aqui na Casa do Administrador e trazendo a nós toda a sua experiência. Obrigado, Maria Marta. Obrigada, Leonardo, pelo convite, pela sua confiança em me propor esse momento aqui com vocês. Bom, eu queria começar com uma imagem, porque a leitura das imagens, elas falam muito e vão me ajudar também. E para entregar assim de cara, aonde eu pretendo chegar, eu gostaria que cada um de vocês que me deram essa aposta, apostaram, esse crédito de virem presencialmente até aqui, vocês são, em primeiro lugar, as pessoas para as quais eu me dirijo. Cada um de vocês é muito importante, porque vocês estão realmente colocando o tempo de vocês para uma experiência aqui e agora, inclusive quem está aqui trabalhando. Então, sempre privilegiem o presencial.
Esse é o primeiro passo. O segundo passo, que eu gostaria de também já dizer aonde eu pretendo chegar, né, para vocês, é professor-aprendiz. Cada um de vocês aqui sinta esse chamado a ser um professor-aprendiz. Aquilo que eu aprendo, eu não preciso fazer uma pós-graduação, ainda que seja interessante, aprofundar e tudo, mas vocês não precisam de ter uma chancela para começar a passar isso adiante. Então, o propor alguma coisa dentro do âmbito de influência de vocês, sair da concha, sair desse ostracismo e dessa situação que aí a gente vai começar a tocar, e eu gostaria de ser bem-sucedida nisso, porque foram descobertas que foram feitas com muita delicadeza, com muitas frustrações também, decepções, sabe? Então, a gente costuma não gostar de aprender com as decepções e as frustrações, mas são ótimos professores. Então, aquilo que você pode imaginar que não fica muito bem, né, na sua foto, talvez é aquilo que você esteja precisando lidar, né, para aprender, né? Aonde dói, né? E sair dessa vida de mentira. É isso, sair da vida de mentira. Porque a vida não tem ensaio mesmo. A vida ela é real, aqui está acontecendo, em tempo real. Eu fiz vários roteiros, né? Várias imaginações, né? Viajei várias vezes neste momento. Como é que vai ser? Então, não, vai ser bom falar assim, vai ser bom falar assim. Mas, enfim, vocês estão me influenciando agora. Olhar para cada um de vocês vai decidir realmente como vai ser. Mas, de qualquer maneira, eu vou começar com uma imagem. Queria que o Diniz pudesse passar essa imagem, apagando aqui a luz. Só para dar um contrastezinho maior. Bom, essa imagem me toca muito. É uma imagem muito forte. Meu filho ele estava vendo e eu cheguei por detrás dele e ele falou assim para mim: mãe, posicionamento é tudo na vida. E essa palavra posicionamento, né, e essa onda, né, ele dizendo... eu entrei um pouquinho mais. Quem é esse surfista, né? O nome dele é Nathan Florence e essa foi a onda do ano, escolhida num certo ano que eu já não me lembro mais. Essa onda, esse local, é um local onde a onda ela estoura num banco de corais. Pode desligar aqui depois né? Ela estoura num banco de corais. Então, ou seja, aquilo ali é triturante. Você errar ali, você paga um preço alto. Só que ele não nasceu surfando. Então, algumas coisas eu gostaria de falar para a gente pensar sobre essa questão do posicionamento. Ele é um surfista que nasceu dentro de uma família cuja mãe era surfista também. Né? E então esse ambiente dentro da família certamente o fez um privilegiado, né? Já favoreceu bastante isso. Ele na casa dele, ele tem um mirante no telhado em que ele olha para o mar e ele observa as ondas.
Então, também achei isso importante trazer aqui. A observação presencial. Ele não está olhando as ondas pelo celular. Ele realmente mora num lugar e ele observa aquilo. Depois, ele não chegou surfando essa onda. Ele deve ter caído muito. E essas quedas é que me interessam. Porque até você conseguir... Você veja que naquela onda em especial, tinham várias pessoas que não surfaram. Porque não estavam bem posicionadas. Só um surfou. Então, tem a sua hora. Cada um de vocês tem a sua hora na onda, né? E essa onda que eu chamo, que nós estamos vivendo no mundo todo, nos chama a sermos adultos. Adultos significa, não dá para a gente estar nesse mar como um órfão, coitadinho, sem pai nem mãe, pedindo, mãe, pai, me ajuda aqui. Não dá. A gente está dentro desse mundo, que eu faço essa imagem com essa grande onda, e nós não estamos num mundo de brincadeira. Então, como é que você diz que nós não estamos... Só para dar um choque, né? Para ver que não dá para ficar nesse mundo que nós estamos como um turista ou como alguém que está assim, sendo levado, né? Entra no hospital, aí vai, o médico disse, passa, faz isso. Aí você vai lá e faz o que o médico mandou. Não, você tem que começar a perguntar, né? A se fazer entender. Você tem que acreditar aqui, ó, que você tem uma inteligência. Primeira coisa, só para dar uma palhinha, para chocar um pouquinho. Todo mundo aqui concorda que o Canadá é um país do primeiro mundo, né? E nós somos um país da rabeta, né? Um paísinho... A alta corte, olha só, a alta corte do Canadá. A alta corte do Canadá aprovou no Canadá a zoofilia, que é o sexo com animais. Então vão ter bordéis para as pessoas que queiram fazer sexo com animais. Quem protestou no Canadá? Adivinhe. Quem protestou no Canadá? Não. A Sociedade Protetora dos Animais. Então, olha o nível. Tem alguma... Epa. A Inglaterra, primeiro mundo, né? Brasil, rabeta. Primeiro mundo, Inglaterra, a corte, a alta corte. Um juiz, depois vocês vejam quem é o juiz, vocês procurem aqui. Visivelmente, o juiz tem um olhar de... que você não confiaria nele para julgar uma causa importante para você. Mas esse juiz determinou que o menininho Alfie Evans, que recebeu cidadania italiana para se tratar, ele estava 2 anos com uma doença degenerativa, não tinha mais tratamento, que se retirasse o suporte dele, vital. E aí... O governo italiano disse, não, a gente dá uma cidadania para o Alfie. Os pais dele querem acompanhá-lo. Eles têm direito a esse suporte. Manda eles para cá. Não, o juiz, o Alfie não sai daqui, ele é cidadão inglês, o Alfie não sai daqui. Ou seja, a ingerência do Estado num assunto familiar. Isso não pode. Epa! Cadê os adultos? Epa! Isso não pode. Então, a gente começa a pensar o seguinte, nossa, essa onda gigante, uma série de coisas gigantes, e cadê os adultos desse mundo? Somos nós. Então, essa questão de ser adulto, né, de assumir uma atitude, de objetar, começa pequeno. Isso é que começou a me deixar inquieta. Aonde está o erro? Como é que a gente deixa as coisas chegarem nesse estado? Então, eu tinha que arranjar a questão do posicionamento. É importante como você está posicionado. Mas em relação a quê? A verdade, cada um tem a sua. Errado. Verdade é verdade. Então, a verdade não pode ser relativa. Por exemplo, quando esse Nathan Flores, ele surfou essa onda, ele só pôde surfar a onda porque ele obedeceu às leis naturais.
Ele não poderia inventar, não existe nem que ele tivesse motor na onda. Se ele tivesse motor na prancha, ele também estaria obedecendo outras leis da natureza que iam fazer com que aquele motor e aquela onda fosse surfada, né, pelo motor e não pela habilidade do surfista. Então, existe uma verdade e existe uma lei natural em que algumas coisas é direito e outras coisas é avesso. Algumas coisas são certas e algumas coisas são erradas. A pedofilia é errado. É errado. Ninguém vai dizer, é certo, porque em certos casos o cara nasceu com essa tara, ou sei lá quem nasceu mais. Não, é errado. Então, quem são os adultos que vão dizer isso? Epa, não pode, isso não pode. Então, esses adultos estão aonde? O que aconteceu com o nosso adulto que não faz uma objeção, que vai ficando indiferente, isolado, desmotivado? E aí não é só na empresa que a pessoa fica desmotivada, em casa. Porque se ela já está desmotivada na empresa, é porque já está desmotivada em casa. E por que ela está desmotivada em casa? Porque ela está sobrecarregada. E por que ela vai ficando sobrecarregada? Porque ela diz sim a tudo. Sim, por quê? Porque senão me mandam embora, senão não me querem, senão... esse livro aqui, Deixe de Ser Bonzinho e Seja Verdadeiro, um livro muito bom. Então, essa verdade, ela, às vezes, ela dói. Ela dói, mas ela cura. Então, a gente pensa o seguinte, vai passar por uma dorzinha aqui, mas a verdade, ela não vai te trair. Mas por que a gente, às vezes, cai na mentira? Agora, qual é essa mentira? Não é uma mentira completa. É uma mentira em que você tem 10% de verdade. Então, ela não é uma mentira completa. Você se engana com esses 10% de verdade e você engole o resto que é mentira. E isso vai te enfraquecendo aos poucos, né? Aquele sapo no banho-maria, né? Ele vai sendo cozidinho aos pouquinhos, né? E por que a gente tende para a mentira? Tende, né? Como se a gente tivesse... Nós temos uma tendência. É importante a gente saber dessa tendência. É como se a gente tivesse... Aí eu estou tocando em assuntos que depois vocês procurem saber, né? Mais uma vez... Um amigo, Dom Domingos, ele disse o seguinte, é como se o ser humano tivesse uma perna mais curta que a outra. Então, com essa perna mais curta que a outra, a gente vai tendendo para um lado, né, de fugir da realidade, de procurar aquela mãe, pai, e você mesmo não se torna um pai ou uma mãe, né? Qual é essa perna mais curta? E agora eu vou tocar no ponto nevrálgico. Todos nós temos esse probleminha e temos que lutar. Egoísmo. O egoísmo é aquela nossa tendência da perna mais curta de cada um só pensa em si, cada um só pensa naquilo que é seu e cada um, né, busca se proteger da melhor maneira possível. Como é que isso impacta uma gestão, por exemplo? Quando a gente não combate, o egoísmo vai vencer. Ou seja, nós já nascemos com essa saga. Temos que combater. Quando você não combate, você faz as pazes, porque você fica muito contente com você mesmo, porque você conseguiu algumas vitórias sobre você, aí quando não tem o egoísmo, tem a vaidade. Nossa, que maravilha que eu sou uma pessoa incrível, né? Como que as pessoas não veem isso? Então a gente está o tempo todo nessa luta, sem se deixar enganar, porque isso é a nossa perna mais curta. Como é que a gente vence isso? Primeiro, a gente precisa muito da ajuda do outro. Principalmente, a gente é muito ajudado pelas pessoas difíceis da nossa vida. Aquelas pessoas que realmente nos incomodam. Infelizmente, a gente vai ter nessas pessoas um grande aliado. Elas não vão deixar a gente sentar, né? Às vezes, as pessoas difíceis, elas às vezes são pessoas que a gente ama muito, né? Às vezes é uma criança pequena, um filho pequeno, que não deixa a gente dormir. É uma pessoa doente na família, em que a gente precisa, né, se desdobrar. E
essa nossa disposição, quando a gente é desafiado, tem muito a ver com essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é uma imagem que eu assinava, né, meus pais assinavam para mim essa revista Geográfica Universal, e eu guardei essa imagem desde a minha adolescência, né? E abri de novo, por quê? Porque isso aqui é o Monte Everest, né? Então a gente pode chamar, é a montanha mais alta do mundo. E você olha assim, e quando eu gosto muito dessa metáfora, subir a alta montanha, né? Nós temos esse chamado, né? O rio corre para o mar, né? Então nós temos esse chamado, subir essa alta montanha. E para subir, essa é uma vocação, todo mundo tem essa vocação, ninguém está dispensado. Não, você não, tadinho, você não nasceu com talento para tanto, então você vai ficar por aqui mesmo, nessa meioquinha aqui, que tá bom. Não é, todo mundo nasceu com esse chamado, todo mundo é importante. E nessa subida dessa alta montanha, a gente não consegue subir sozinho. É uma subida que você vai precisar dos outros. O que acontece, trazendo um pouquinho, né, que a gente está na casa do administrador, como é que a gente administra isso, né? Qual é a gestão? Então, eu vejo que tem a gestão da verdade, a gestão, né? Você vai ter conduzir, né? Então, a gestão da verdade, ela conduz. E a gestão da mentira seduz. Então, quando a gente está procurando muito chamar para si, por exemplo, né? Porque eu fiz um pedido para minha família, não venham, né? Não venham aqui presencialmente, né? Eu nasci numa família, eu sou uma pessoa privilegiada porque eu nasci numa família muito amada e que o amor circula muito, né? Então, é interessante, você é muito festejada, a sua vida é muito festejada, né? E acontece que quando você tem esse amor, você tenta corresponder. Então, se meus pais estivessem aqui, por exemplo, eu já estaria fazendo a palestra para eles, para agradar a eles, né? E nesse momento, eu pensei, eu vou ter que colocar, eu considero aqui um momento único, me sinto assim, nunca mais eu vou fazer uma palestra na vida, então eu preciso deixar aqui coisas importantes a serem ditas, né? Então, se eu pensar, será que papai vai concordar? Será que mamãe vai concordar? A gente começa a ficar, né, querendo agradar. Então, o querer agradar, mas, poxa, Marta, você quer agradar seus pais, isso é uma coisa boa. Claro que é uma coisa boa, mas a verdade é exigente. Eu preciso conduzir esse assunto com coisas que são importantes. Então, a questão particular, pessoal, tem que ficar de lado. Muitas vezes a gente precisa dar um passo, e esse passo você precisa fazer dentro dessa situação aqui, é um passo que você precisa fazer com disposição, com apoios, né? Com apoios. E o que vai acontecendo conforme você vai subindo, né? Então, eu gosto muito de uma frase que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É a pura verdade. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto maior o desafio, porque a vida, ela faz uma aposta muito alta na gente. Então, se a gente começar a ler todos os jornais, então dei um tempo na mídia, o Eli já disse que final de semana ele dá um tempo também nas mensagens dele, então é uma boa profilaxia, dá um tempo. Por quê? Porque o digital, isso aqui, ó, é mentira, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada. E a gente fica satisfeito com isso. A gente já está começando a ficar satisfeito com isso. Então, como a mentira tem 10% de verdade, ela dura, né, aquela história, ela dura pouco, né? Aquela história, tem perna curta. Mas é uma perna curta que gera uma certa adicção. Você vai para outra, vai para outra, vai para outra. Então, a gente vai ficando seduzido, né? E seduzindo, porque a gente começa também a mandar olhinho de coração, ver que a pessoa fica feliz, agrada. A gente começa a ficar satisfeito com uma notinha
passa na média, mas nunca tira uma nota alta, passa na média. E quando a verdade aparece, ela ainda aparece doendo, me fazendo enfrentar situações que eu nunca enfrentei, porque a vida é sempre nova, isso aqui para mim é totalmente novo, vocês nunca me viram antes, eu também sou totalmente nova para vocês, com algumas exceções, lógico. E eu queria saber um pouco mais como é que a gente sobe isso e se mantém subindo. Por quê? Você veja o seguinte, tem algumas rotas aqui que quando você sobe aqui, ó, você desce. Aí você, ué, eu estou descendo? Não, mas eu continuo subindo. Então, essa questão do posicionamento e do surfista, eu fiz aqui esses dois apetrechozinhos, né? Então, nesses dois apetrechos, esse aqui, né, o barquinho, né, que seria como se fosse... Ah, Isabela? Esse barquinho aqui, ele é um barquinho que representa cada um de nós, né? Então, aqui tem a direção certa, né? Digamos que é aquela... Mas essa direção certa, ela tá igual aquela alta montanha, né? Ela tá com uma correnteza, ela tá com vento, ela não tá a direção certa. Ah, vai no caminho certo, vai dar tudo certo. Não, vai encontrar lobo, vai encontrar dragão, vai encontrar um monte de coisa. E você consegue, você tem 2 remos. Num remo, então nesses 2 remos aí vocês começam a me ajudar. Eu comecei a entrar agora numa área ali da montanha, que é aquela área em que você tem muita neblina. Então, eu tenho muita história em cima desse apetrecho. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é mostrar para vocês. Vocês vão completar, né? Vão ligar os pontos desse pequeno apetrecho. Como é que eu criei esse apetrecho? Uma vez, eu vendo uma homilia de um padre, ele falou de uma carta de São Paulo que fala fé e obras, né? Então, as suas obras têm que ser de acordo com aquilo que você acredita, com a sua fé. Então, eu imaginei que fé e obras, eu imaginei assim um remo, né? A sua fé e as suas obras, a sua fé e as suas obras, né? Então, você mantendo você no prumo da verdade, né? Então, eu estou... né? A fé em quê? Aí eu comecei a pensar, porque a gente às vezes acredita em fábulas, né? A gente acredita em coisas que você deixa, me engana que eu gosto, é tão bom, sim, eu acho que vai dar aquela coisa de autossugestão e tal, e a verdade começa a te dizer, epa, presta atenção, estou te dando uns sinais. Então, uma das coisas assim importantes é que a vida realmente fala com você. Ela conversa com você. Se você lança uma pergunta, ela vai te responder. Então, meu pai outro dia está falando que houve aí uma época que falavam-se das profecias celestinas, né? Então, esse falar da vida, o Einstein, uma vez ele estava dando uma aula pública, e essa aula consistia no seguinte, ele e uma turma de cabeçudos, né, igual a ele, e uma arena de estudantes, todo mundo ali em volta, né, assistindo aqueles professores, né? E a genialidade do Einstein. Quando o Einstein terminou aquela palestra, ele lançou para o público a seguinte pergunta. Ele pediu uma pergunta ao público. Vou pedir para vocês também. É a pergunta que o Einstein fez. Aí silêncio, ninguém estudou matéria, o cara... fazendo uma pergunta dessa, vai que eu passo de bobo, né? Então, aquele silêncio. Mas o Einstein também ficou em silêncio. Ele também apostou. Não, eu quero uma pergunta, só saio daqui depois que alguém fizer a pergunta. Aí aquele que devia estar mais inquieto, né? Diz assim, agora é a minha hora, né? Apostou. Ele perguntou o seguinte para o Einstein. Qual seria o número, a equação que ele gostaria de ver resolvida no último minuto da vida dele? Ele queria qual seria aquele número que ele persegue, né? Que ele queria saber exatamente qual seria. Aí o Einstein pensou e ele disse assim, olha, no último minuto da minha vida, o que eu gostaria de saber é, o universo é amigável? O universo é amigável? Por quê? E aí essa pergunta me ajudou
depois eu vi que mais tarde alguém citando também o Einstein disse o seguinte: o mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. Então eu acho que ele começou a achar que o universo era amigável, né? E essa questão eu faço para vocês também se o universo, né? Como é que a gente está posicionado? Se aquele surfista achasse que a onda está ali para destruí-lo, mas ele não considerou aquela onda algo destrutivo, ele considerou surfável, ou seja, aquela onda é possível de ser compreendida e de ser surfada. Então, ele foi numa crença que eu considero, ele acreditou em algo verdadeiro e apostou. Fez a aposta. Então, tem uma frase do Jorge Luiz Borges, que também foi uma frase muito forte para mim, porque quando você trabalha, e eu proponho aqui para vocês, né, o ciclo de leitura integrativa, leitura, né? Você trabalha com a palavra. Então, você tende muito a se enganar, porque as palavras enganam, né? Você tende a formar alguns cenários em que você explica tudo, mas não respondeu nada. Então, essa perspectiva do universo tira você do ambiente de controle, que é a palavra, né? Que é o discurso, que é a sedução, trazer as pessoas para si. E você entra dentro do mistério. Então, uma das coisas que mais ou menos começou a me direcionar dentro da empresa, o que você não gosta daqui, Marta? Né? Porque você entra num ambiente de fora, como consultora, você sente alguma coisa não gosto daqui. Não é que eu não gosto da empresa que eu estive, por favor, foi uma empresa em que eu fui muito bem recebida. Então, olha só, não é isso. Estou dizendo o seguinte, você sente que alguma coisa não está bem. O que é aquilo que não está bem? O que você sente que aqui não está bem? É matar o mistério. Esse foi um dos primeiros obstáculos que eu tive em todo o trabalho que eu entro. Aqui não tem mistério. Não, aqui não tem mistério, não. Não, isso a gente já fez. Isso aí que você está falando, a gente já fez. Não, isso eu já conheço. Isso eu já sei. Então, o eu já sei. A defensiva, né? Não. É incômodo. Como a gente entra com um trabalho em que a gente tem que se expor para que a gente faça uma aposta em algo novo. Quando Einstein fala assim, o universo é amigável, e essa pergunta é variável. Nós somos seres humanos. Uma outra coisa importante que eu queria deixar aqui para vocês, se eu estivesse dando uma aula, eu ia mandar os alunos, anotem. A coisa mais fácil, lembra da perna mais curta? Que a gente, né, o egoísmo, a vaidade. A coisa mais fácil para o ser humano é errar. A coisa mais fácil para o ser humano é errar. A coisa mais difícil para o ser humano é admitir o erro. Então, você imagina que nós estamos dentro desse ringue. A coisa mais fácil é errar, a coisa mais difícil é admitir o erro. Então, o que vai me fazer enfrentar essa situação? Essa resposta que a pergunta do Einstein. Se eu acredito que o universo é amigável, ou seja, ele é surfável, eu vou apostar e vou enfrentar os erros. Tá, vamos lá. Onde foi que eu errei? Se eu acho que o universo é adverso, ele é meu adversário, ele está tentando me destruir, eu não vou enfrentar os erros. Ao contrário, eu vou esconder, eu vou morrer dizendo que não fui eu. Eu vou esconder os erros. Só que esses erros que eu estou escondendo, eles vão ter impacto na vida de outras pessoas. Porque nós estamos todos ligados. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Então, a busca da verdade é um apelo muito importante para a gente estar na direção certa com todas as quedas que isso vai envolver. Porque, como a gente já viu, nós temos uma perna mais curta que a outra. Então, a gente vai cair. Então, a vida é um cair, levantar. Um sujar, limpar. Né? E quando sujar, meu Deus, como a professora que diz assim, não vamos brincar com tinta não para não sujar.
Então, as crianças não brincam com tinta mais para não sujar. As crianças estão sempre, né? Fila, ordem, fila, ordem. Em nenhum momento a criança é criativa, é especulativa. Não, porque isso vai desarrumar. Então, a gente cresce também tentando não criar problemas. E aí a gente também não enfrenta os problemas. Então, o que acontece que eu gostaria que vocês também me ajudassem aqui? Porque tem horas que cansa. A vida tem horas que cansa. A gente precisa dar uma pausa, né? Então, essa questão do sem parar é uma outra questão também. Dar a pausa, né? Respirar. Fazer uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Me ajudar. Então, ainda não vamos forçar a barra, não. Vamos ver aqui se eu posso... Então, essa questão do egoísmo, vou mostrar aqui uma outra imagem para vocês. Aqui. Essa imagem, eu considero ela muito forte, é um grafite que está na parede perto da minha casa. Eu tentei decifrar a assinatura LAG, mas não cheguei a ninguém. Então, não sei se é o LAG, se é a LAG, mas está lá na parede da... Tá dando para ver, Isabela? Tá. Isso aqui é um estado de alma. Você, nesse estado de alma, você pode estar muito bem nas aparências, né? Então, se aquela história dos 10% é verdade, né? Assim é se lhe parece. Assim é se lhe parece. Isso é uma mentira. As coisas não são porque parecem que são, né? Elas são o que são de acordo com os frutos que elas dão. Se uma coisa gera guerra, destruição, aquilo é ruim, por mais que pareça bom. É ruim. Então, a gente precisa entender que existe uma alma que movimenta. E uma das coisas que eu coloquei como proposta aqui, o ciclo de leitura integrativa. Uma pequena estratégia para vencer o desânimo. O que é desânimo? É a ausência da alma. Ânimo, ânima, alma. Então, o que dá movimento ao nosso corpo, que é matéria, é a alma, que é algo que é o mistério. Por isso que a gente não pode, aonde a gente for, tem mistério. Tem mistério. E a gente tem que achar o mistério. Porque quando não tem mistério, matou. Aí vem o tédio, que é o gás paralisante. O tédio é um sinal muito importante da vida. O tédio, a depressão, são sinais muito importantes. Quando a gente vê alguém que está deprimido, naturalmente, a gente quer se afastar. Não quero aquela nuvem, não. Mas aquela pessoa só vai sair dali com a ajuda de outra. E ao ajudar essa outra, o seu ânimo melhora. Não, você não vai ficar contaminada. A não ser que você sente lá, a pessoa fala, ai, como a vida é má. Aí você, ai, como a vida é má mesmo. E você aconteceu isso com você, comigo aconteceu pior. Aí você realmente não vai ajudar. Mas, então tem essa questãozinha aqui, que eu botei aqui em cima o seguinte, verdade, né, e mentira. Então, mas aquela mentira que tem os 10% de verdade para você ser enganado, né? Que a mentira engana. Desse lado da verdade, tem uma coisa muito legal chamada potência criativa. Cada um de vocês aqui tem um rosto, tem um DNA totalmente único, não é? Ninguém tem um DNA igual de ninguém, nem gêmeos idênticos tem. Por quê? Porque vocês têm um propósito, né? O mundo tem, nessa grande obra, a participação. A potência criativa, ela se desenvolve justamente quando ela se volta para essa parte aqui de baixo, que é da imobilidade destrutiva. Quando você acredita em algo verdadeiro, isso chama a sua potência criativa. Você tem vontade de imaginar situações, possibilidades, você pesquisa, você procura saber. Isso é um movimento da sua potência criativa, né? E quando você descobre alguma coisa, você tem que ter alguém para contar.
Você não vai ficar contentinho, felizinho, e só olha, poxa, como eu sou legal. Você quer contar isso para alguém. Daí o professor aprendiz, que eu desejo sinceramente que vocês sejam inoculados com esse vírus do professor aprendiz. Aprendi, eu quero contar para alguém. Essa região da imobilidade destrutiva é justamente assim, ó. Eu estou colocando tudo em tintas assim, preto e branco, né? Porque, né, a imobilidade destrutiva é justamente isso aqui. Cada um só pensa em si, cada um só cuida do que é seu, né? É o isolamento. Então, nesse isolamento, você não se isola à toa, né? Você se isola e você mas você não deixa de depender dos outros, né? Porque você pode se isolar à vontade, mas você vai precisar dos outros. Então, vai começar a situação do interesse. Então, é uma troca de interesses, de combinados, de situações em que você fala, toma lá, dá cá, não, eu te ajudei, mas agora você me ajuda. Né, Eli? Como é que é a história? Você não me atendeu aquela hora, então também não vou atender você agora. Então as vingancinhas, mas não é bem assim, porque eu, no final, te amo, você também me ama, mas tem a vingancinha, tem a birra, né? As birras, enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe muito bem. Conforme você vai conseguindo lutar, a luta do egoísmo começa com você. Não começa com o Leonardo. Se o Leonardo está conseguindo ser menos egoísta, então eu também vou ser menos egoísta. Não, é uma luta pessoal. É aquela pergunta do Einstein. O universo é amigável ou é adverso? É uma pergunta. Vamos escolher, né? Vamos pensar, se ele é amigável, se ele é verdadeiro, se ele é surfável, então eu vou apostar. Eu vou apostar em quem? Que ele está em expansão. Que coisas novas estão para acontecer. E só vão acontecer se eu também apostar. Então, uma das frases que eu acabei não falando, que foi muito importante com quem trabalha com leitura, com quem fala, é uma frase do Jorge Luiz Borges que diz o seguinte: tudo já foi dito. 2 pontos. Falta aposta. Então, às vezes, a gente fica, né, procurando razões, procurando motivos, e não enxerga aquilo que está ao nosso alcance e que a vida está nos propondo. Por quê? Porque a gente não enxerga o que é pequeno. Como nós estamos nessa história do digital, escala, recorrente, a gente ficou meio megalomaníaco. Tudo tem que ter não sei quantas mil visualizações, tudo tem que ter não sei quantos mil likes. E o que é pequeno, uma conversa, um momento de luz, uma sabedoria, isso não é saboreado. E a gente vai ficando pessoas sem sabor, pessoas insípidas, pessoas irrelevantes, porque a gente está coberto de um mar de irrelevância. Então, você acaba não apostando nesse mar de irrelevância, de coisas, né, em que você vai deixando o essencial para depois. Então, tem uma história, né, que o meu pai conta, que é a seguinte, da mulher, que é um conto assim, né, uma fábula, né? Então essa mulher estava passando por uma penúria, por uma situação muito difícil, e com um bebê no colo, ela vai até uma caverna, ela já vai para o deserto, porque ela já não tinha mais onde procurar, né? Então ela vai para o deserto com a perspectiva de morrer. E no deserto ela encontra uma caverna que fala. E essa caverna diz assim, olha, desculpe se eu não souber contar direito, porque não estava planejado contar, mas vamos lá. Essa caverna diz o seguinte: você tem o direito de entrar aqui e pegar todos os tesouros que você puder, e que vão resolver vários problemas da sua vida, óbvio, mas isso tem um tempo. Na hora que esse tempo acabar, acabou. Você vai ter que sair da caverna com aquilo que você conseguiu carregar.
Então ela entra na caverna, ela fica encantada. Então cada coisa que ela vê, ela imagina todas as pessoas, inclusive as pessoas que ela pretendia ajudar e tudo mais, e ela só ia pegando. E quanto mais ela via tesouros, mais ela imaginava, nossa, vou poder construir, vou poder fazer. Né? E a criança, daí a pouco, começou a ver o seguinte, não, peraí, eu preciso pegar o máximo de coisas possível. Então eu vou deixar o bebê aqui, que ele dormiu, bem na saidinha da caverna. Né? Mas ela entrou para dentro da caverna e pegando coisa. Aí veio o sinal. Então, ela já estava, como ela estava muito no fundo da caverna, ela já estava sobrecarregada de coisas, e na hora que ela ouviu o sinal, ela ainda teve o impulso de ainda ir mais um pouco, porque aquilo tudo que ela podia imaginar, que ela poderia construir com aquilo tudo, quantas pessoas se beneficiar e tudo mais. Mas veio o segundo sinal. No terceiro sinal, ela disse, bom, agora tem que sair correndo. Aí ela sai correndo, carregada daquilo tudo, e a caverna fecha. E quando a caverna fecha, ela lembra que o bebê ficou dentro da caverna. Então, tudo que é demais nunca é o bastante. A gente pensa que a gente precisa de muito dinheiro para resolver as coisas. Mas, na verdade, quando a gente pensa que precisa a gente acaba não colocando aquilo que a gente tem dentro da gente, que é novo, até para nós mesmos, para resolver muitas das coisas que estão ao nosso alcance. Porque a gente esquece do mistério. Existe um mistério. Né? Esse mundo não foi criado sem uma inteligência superior. Então, e aí, gente? Alguma coisa? Alguém? Alguém se habilita? Ah, então. Como é seu nome? Espera aí, só um momento. Espera, para. Ah, precisa, porque tem pessoas na rádio. Olha só, vamos pensar. Você fez uma aposta. Né? Tem pessoas que estão escutando. Eu vou concluir a aposta. Então. Quando a senhora fala que o estudante, não sei se foi o estudante que fez a pergunta ao Einstein, e que o universo é amigável, e ele deu uma resposta, né? Não. Parece que depois tem uma conclusão. Não, mais tarde o Einstein, em outra situação, citado por uma outra pessoa, ele diz o seguinte: o mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. Uhum. Isso foi o próprio... Ele não respondeu diretamente a esse estudante. Ele, em um outro momento, sim, eu é que fiz a edição. Sim. Aí eu, sinceramente, no mundo hoje que a gente está vivendo, eu tenho me feito essa pergunta. Se o universo é amigável. Eu estou em questionamento com essa pergunta. Ótimo. Estou em questionamento. Eu ainda não tenho uma resposta, não. Vou ser bem honesta. Que bom. Você entrou no campo do mistério. Isso. Muito importante. Assim, é lamentável, tá? Eu acho lamentável, acho triste você questionar se o universo é amigável. Eu não gostaria de chegar a isso, mas eu estou nesse momento. Depois, quem sabe, a senhora possa me dar umas conclusões. Não, a conclusão é o seguinte, é a alta montanha. Pois é. É a verdade, porque quando você coloca uma questão relevante para você, você está colocando com o seu coração. Né? Você gostaria realmente de dar uma resposta de confiança, mas em quê? Você tem que confiar em algo maior. Essa confiança em algo maior, nós somos humanos, então a gente usa imagens. Mas, por exemplo, o rio corre para o mar. O rio corre para o mar. E ele vence vários obstáculos, né? Para chegar até o mar. Né? E os seres humanos correm para onde? Acontece que o mistério está a nosso favor. O mistério. Então a gente precisa se encantar com o mistério. A gente precisa fazer a leitura do universo. Então, quando eu proponho um ciclo de leitura, a questão do professor-aprendiz, o professor-aprendiz é parecido com um médico doente. O médico que sofre da enfermidade que ele vai tratar, ele conhece os dois lados. Ele quer também se curar. Então, também, o professor-aprendiz, cada um de nós temos uma responsabilidade.
E eu estou chamando justamente a essa responsabilidade. Esse livro aqui, na época que ele foi escrito, Empresa com Alma, ele foi muito criticado, né? O autor, né? Como é que você mistura, né, alma com empresa? Né? Então, é uma outra das coisas em que me engana, que eu gosto, que é uma mentira que a gente conta para a gente mesmo, que é o seguinte: o Estado é laico, a empresa é laica, aqui não se fala de religião. Aí eu falo assim, e o nazismo foi o quê? O Terceiro Reich foi o quê? Religião, anti-religião. Então, quando falam para você assim, olha, não fale em religião, como também não fale em futebol, como também não fale, não fale, você pergunta o seguinte, por que está de trás disso aí? Quando pede que eu não fale sobre isso. Né? Tudo tem o seu lugar. Então, a alma fica sem lugar. E a gente fica vivendo uma mentira da realidade, que a realidade se apresenta a nós por nós mesmos. Né? A gente se transforma o tempo todo no corpo, mas a alma é a mesma. E essa alma é que traz a nossa marca de eternidade. Então, quando você diz, não, a alma e as questões da religião, o que acontece quando você fala em religião? Religare. Quando você diz, não, aqui a gente não fala em religião, porque a religião propõe as questões últimas. Da onde eu vim, para onde eu vou, e essas questões você carrega dentro de você. Quando você não quer tocar nisso, lembra do astronauta. O astronauta tem uma imagem que é um astronauta e aquele espaço, né, que eles chamam de massa escura, a massa escura. Né? Então, o astronauta, com a roupinha dele de astronauta e a grande massa escura que está ao redor dele. Digamos que esse astronauta se desconecta da nave-mãe. Essa sensação é muito desagradável para o astronauta. Ele confia demais em tudo aquilo em todas as leis objetivas que ele estudou e que todos ali que estudaram tornou possível ele fazer um passeio na massa escura, com oxigênio, com a autonomia dele. Nós, usando essa metáfora, nós estamos dentro desse mistério, desse enigma, mas nós estamos dentro desse mistério, desse enigma, seguindo algumas leis, que são as leis que nos mantêm vivos e possíveis, respirando. Então, nós não estamos soltos em algo que é incompreensível. A gente precisa procurar saber o que é a alma. Porque, por detrás disso aqui, muitos enigmas, muitos erros são corrigidos. Então, se tem uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês as crenças na mentira, né? Os erros não corrigidos porque você não tem uma base forte, né? Então, por exemplo, se você não tivesse cientistas capazes de criar uma espaçonave, roupas e comida e tudo mais, o homem não passava, né, da Lua, nem a Lua ele teria chegado. Mas essas pessoas, elas não são relativistas. Então, eu quero dizer o seguinte, o relativismo e essas coisas do que assim é, se lhe parece, serve para manada que não pensa. Quem pensa sabe exatamente que, se você ficar no relativismo, longe das verdades fundamentais, você não vai a lugar nenhum. Então, nós precisamos, ao enfrentar os erros nossos de cada dia, com coragem, com honestidade e tomando atitudes de adulto, epa, isso é comigo, chamando para si, isso vai nos levar a acertos. Então, ao invés da gente dizer assim, nossa, que praga, errei de novo, não. Qual é a aprendizagem que eu faço com isso? E eu não vou fazer isso sozinho, eu preciso de ajuda, porque a gente tende a se defender. É muito desagradável ser corrigido, é desagradável quando alguém chega para você e diz assim, olha, você vacilou, você está indo pelo lado errado. Mas, enfim, para isso a gente precisa criar um ambiente. Então, esse ambiente, eu proponho que, ao ler, a gente lida com
inteligências de outras pessoas que tiveram, para escrever alguma coisa, um tempo dedicado. Então, nós também precisamos fazer esse esforço do tempo dedicado para aumentar a nossa autoestima. Então, esse autor, o Francisco Gomes de Matos, ele fala, né, pela quilometragem, né, que ele tem de empresa, né, essa questão que sempre volta, da liderança, da motivação. E ele fala da autoestima corporativa. A autoestima corporativa é justamente esse caldo aonde você tem muito do mesmo, porque faltam os sabores. O que é os sabores? É justamente aquelas pessoas que vão fazendo, empreendendo essa subida, e conforme você vai subindo, mais você se torna aquilo que você é, o teu sabor, a tua contribuição, aquilo em que você é insubstituível mesmo. E a baixa autoestima é quando todo mundo tem o mesmo gosto. Uma vez eu saí, eu fui ao mercado, eu comprei uma variedade de legumes para fazer aquela sopa jardineira bem variada, né? Só que exagerei no alho. Então, aquela sopa variadíssima ficou com uma sopa de alho. Todos os legumes com o mesmo sabor. E eu posso estar errada, mas eu quero lançar esse desafio. Por que a empresa cria, às vezes, uma comunidade em que todo mundo acaba tendo o mesmo sabor? É a história do politicamente correto, que vira uma ditadura. Então, essa palavra, né, ditadura, que a gente não gosta, né, tem muito a ver com a cultura do descarte. Se eu, por conta de um amor próprio equivocado, lembra, perna mais curta, eu não combato o egoísmo, eu não combato a vaidade, cada vez a perna vai ficando cada vez mais curta, cada vez mais curta, cada vez mais curta, e aí eu começo a entrar naquela zona perigosa da imobilidade destrutiva. Nessa zona, eu começo a não me mexer mais. Aí eu sou totalmente dependente de alguém que se mexa por mim. Se o grau é alto, eu vou querer que esse alguém seja o Estado, uma instituição qualquer. E aí eu vou dando o passe para os estados totalitários, porque, na verdade, eu já entrei na zona de descarte. Então, se um monte de gente começa a entrar na zona de descarte, alguém vai ter que administrar esse descarte. Quem é que vai ser descartado primeiro? Quem é que vai ser descartado depois? E a elite, né? Não, vamos administrar isso, porque pelo menos eu sou por último. Então, a elite, que também vai ser descartada, ela também quer tomar conta do negócio para pelo menos ficar em último lugar. Vai todo mundo na frente. Então, isso é uma permissão que a gente dá quando a gente para de lutar contra o nosso egoísmo, contra a nossa vaidade, a gente para de se conduzir pela verdade e começamos a ser seduzidos pela mentira, onde também tem 10% de verdade. Então, isso tudo que eu estou trazendo para vocês, esse livro aqui trata como sendo uma competência da alma. A alma tem que se alimentar de vida. E a vida se alimenta de verdade. Então, a busca da verdade, juntos, professor, aprendiz, faça aposta, proponha, converse. Ah, mas a empresa não vai apostar nisso. Mas eu já disse que a empresa é uma entidade abstrata. Quem tem que apostar isso é quem é adulto dentro da empresa. Porque são os adultos que fazem a diferença. São os adultos que fazem assim, epa! Né? É o adulto que fala, é objeção. Não, isso aí está errado, isso aí não pode ser. Para isso, você precisa estar sendo um bom combatente com você. Posicionamento. Então, alguns livros aqui, que agora eu vou falar da parte que é muito boa, né? Então, como é que foi a minha trajetória? O primeiro livro que eu trabalhei em empresa foi esse aqui, Empresa Feliz. E eu trabalhei numa rede de supermercados, né?
Então, a rede de supermercados, quando esse livro entrou, por isso que esse autor, Francisco Gomes de Matos, ele entra com assuntos sem medo de apanhar. Por quê? Empresa feliz era visto como uma coisa, ingenuidade ou com ironia. Empresa feliz? Que você fala de felicidade dentro da empresa? Né? Todo mundo está doido pela sexta-feira, chora pela segunda-feira. Então, como é que você vai falar? Ainda mais no supermercado, em que as pessoas não têm final de semana. Então, nós entramos com esse livro, trabalhando nas lojas, né? As pessoas... e isso foi uma das formas de você ver que você trabalha com livro. Como esse livro tinha essa sacação do pé de página. Então, o livro foi lido através dos pés de página. As pessoas abriam, sorteavam um pé de página, liam aquele pé de página, aquela pequena coisa, né? E dali iam tirando as suas conclusões e iam se aproximando uma das outras. Porque lembra que essa história do isolamento é justamente o que faz, né, as pessoas ficarem afastadas, cada um no seu quadrado, cada um por si, cada um cuida do que é seu, isso é meu. Você começa a se tornar uma pessoa defensiva, agressiva, suscetível. Ai, poxa, você falou isso comigo? Ai, não quero falar com ele. Ai, não quero encontrar aquela pessoa. Você vai ficando uma pessoa muito insegura. Conforme você vai se aproximando da verdade, da busca da verdade, professor-aprendiz, ensinando, partilhando, você vai se aproximando das pessoas. Isso vai trazendo um bem-estar. E o que a gente sempre procura, onde a gente vai, é formar família. Ah, aqui eu me sinto como se fosse uma família. Lá no metrô tem eu conheci um técnico de manutenção, que a parte da manutenção é uma parte também muito boa. É um terreno bom de se trabalhar. Por quê? Porque a manutenção ela lida com um concreto. Então, tem certas coisas que 10% de verdade não adianta, porque o concreto está ali, o desgaste está ali, a quebra da coisa está ali. Então, você está lidando o tempo todo com a vida real, né? Então, esse senhor, ele disse assim, ele trabalhava numa empresa de engarrafar bebida, e que uma vez por ano a máquina engarrafadora ela era toda desmontada para ser limpa. Esse desmonte da máquina e a equipe que fazia isso se tornava uma família, porque esse era um momento muito forte em decompor aquela máquina e compor aquela máquina de novo. Então você veja, o ser humano não é difícil. Você propõe uma tarefa árdua, né? Aquela história, tem que ter desafio. Tem que ter desafio. Mas se a gente fica evitando os desafios com medo dos erros, a gente acaba não experimentando a recompensa. Porque tem uma recompensa, né? A vida não é... A vida ela vai recompensar. Só que ela vai recompensar, mas a história, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Não pense que você que venceu essa etapa aqui, comemorou aqui, a próxima, a vida sabe, a vida aposta na gente. Ela pede mais porque ela pode mais. E aí você vai vendo, qual é a história boa de você ouvir, né? É a história de alguém que já travou muitas batalhas, né? Então essa que é a história interessante. E volto de novo para a palavra pequeno. Por quê? É uma também das minhas frases ícones, né? Então, uma frase é: tudo já foi dito, falta aposta. Quer dizer, agora é com você. E a outra é essa: pequenas coisas são causa de grandes coisas, tanto no mal como no bem. Por isso o posicionamento, né? Para onde eu estou indo? Pequenas coisas são causa de grandes coisas, tanto no mal como no bem. Começa-se do pouco. Tenham cuidado com os seus defeitos, porque eles podem ser a causa de grandes males. Então, ter cuidado dos defeitos olhe para os defeitos. Olhe com atenção. A coisa mais fácil do mundo... Então, vem aí uma outra palavra chamada humildade. Humildade não é, eu não sei, eu não
não sou. Certamente que se eu viesse com esse discurso aqui, eu nunca viria até aqui. Porque eu vou falar, poxa, fulano é muito melhor do que eu, ciclano é muito melhor, tem 1000 pessoas melhores do que eu para dar uma aula. Não, mas eu fui chamada, aceitei o convite e vim. Então, se vocês estão assistindo uma palestra meio pé quebrado, que poderia ser melhor, então ótimo. Vocês vão ter espaço para dizer assim, olha, eu faria diferente. Eu poderia incluir alguma coisa a mais. Faltou ela falar isso. Então, vocês estão se colocando na minha falha. Quer dizer, e é nisso que a gente vai realmente, né, crescendo. É quando alguém vem para te ajudar, alguém vem para completar, ou você sente, poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. O livro e a partilha de ideias é muito interessante, porque você as pessoas que, como eu já falei, né, a pessoa quando vai escrever um livro, ela entra num mistério da sua própria criatividade e ela toca a nós também. Então eu achei interessante, por exemplo, eu adoro livro fininho, é o meu estilo. Uma vez, esse cara aqui, o Tolstói, ele é um cara que teve grandes questões religiosas. Então, as pessoas que têm as questões religiosas, né, da onde eu vou, para onde eu fui, quem é, né, são pessoas que param para pensar. Eu sou católica e eu tenho visto ultimamente, por incrível que pareça, não, se você for budista, você pode fazer uma oração budista. Se você for xamanista, você pode fazer uma oração xamanista. Se você for tarará, você pode fazer. Mas se você é católica, não pode. Então, a gente começa a perceber que eu estou colocando para vocês essa questão. Não vou fazer proselitismo, mas o mesmo respeito que eu tenho com todas as religiões, eu também quero que tenha com a minha. Por quê? A minha religião trouxe muitas contribuições. Jesus é fundamental. Aí eu trago aqui a minha questão pessoal. A minha questão pessoal, o meu aprendizado, de mais de meio século de vida que eu tenho, né? Então isso me dá essa segurança de falar isso. Dentro da minha experiência, eu, Maria Marta, vou terminar falando isso. Sem Jesus, não dá. Essa é a minha experiência. Por quê? Porque tem uma coisa que eu estou falando aqui do Leon Tolstói, né? Ele é um grande escritor. Os russos, eles têm uma capacidade. E uma vez me falaram o seguinte, olha, se você lê esse livrinho, você fica mais inteligente. E eu falei assim, que é um livrinho fininho, ó. Gente, é a pura verdade. É incrível a experiência de ler um livrinho tão fininho desse aqui e realmente ficar mais inteligente. Como é que pode isso? É verdade. Vocês podem... Ah, não é chato, Marta. Não, não é chato, gente. Não, mas não é Harry Potter. Não é Harry Potter. Então, vocês vão dar... Aposta no que eu estou falando. Quem me falou isso foi um... Ai, não sei. Foi uma pessoa de jornal. Não conheço a pessoa pessoalmente, mas ele falou isso. Então, façam essa experiência. O livro é fino. Cheguem até o final, né? Porque é uma obra, né? E realmente você fica mais inteligente. Então, a leitura é um alimento. Aí, de todos esses alimentos, esse aqui eu vou terminar, né, lendo a poesia do Empresa com Alma. O segundo livro que eu trabalhei foi esse aqui, lá no metrô. Foi o convite para chegar dentro do metrô. Foi os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O autor, ele foi, como chama? Consultor de presidentes americanos. Esse livro aqui, nos Estados Unidos, é um livro assim, ultra, sei lá, quantos milhões, sei lá, de aquelas cifras assim. Mas é um livro muito conhecido, traduzido em muitas línguas, né? E é um livro que eu considero o seguinte, é um manual do escoteiro. É um livro que foi escrito por uma pessoa com uma reta intenção. Realmente ele escreveu o livro querendo ajudar. Não é um livro que você veja muita vaidade, apesar de que ele coloca muito relato pessoal. Ele se humaniza muito no livro.
Então, você, quando lê um livro, você entra em contato com a pessoa que escreveu e com as boas intenções que ela teve. Tem livros que são sedutores, querem seduzir você. São marqueteiros, são superficiais. E tem outros não. Então, esse aqui é um professor, né, aprendiz. Então, ele coloca bem essa atitude do professor aprender. Eu aprendi, eu quero passar adiante. Então, ele juntou aqui os 30 anos dele de sala de aula, tudo que ele queria que os alunos dele não esquecessem. Então, ele fez um livro com essa boa intenção. Então, se vocês têm uma reta intenção de fazer alguma coisa, não vai sair bem feito, vai sair mal feito, mas aquela reta intenção vai prevalecer, porque não tem ponto final. Vai ter o outro, vai ter o outro. Nada que não é iniciado tem continuidade. Se você não iniciou, nada se continua, né? Não continua. Mas, às vezes, o que vocês precisam, depois de iniciar, é manter a chama. É a continuidade. E, então, nisso eu trago outros livros aqui, ó. Excelente, fininho também, pequeno. Não é livro de bobo, não é livro de criança, é um livro bom. Pequeno Príncipe. Esse livro aqui é incrível. A editora, chamada Cossack Naif, fechou. Mas você vê que eles tiveram o maior cuidado. Simplesmente, esse livro é do tal do Herman Melville, que escreveu o Moby Dick, que é um livro que dizem que é fantástico, mas ninguém leu, que é um livro enorme. Então, o Pequeno Príncipe é em português? É. Pequeno Príncipe em português. Não, sim, porque De repente tem até download free. Ah, tá. Eu tenho eu vou dar. Então, esse cara aqui, ele escreveu esse livro, é uma crônica de Wall Street. Ele simplesmente fechou todas as páginas do livro assim. Assim, ó, tá vendo? Aqui é uma parede. Assim. Então, para você ler o livro, você tem que rasgar a página, uma por uma. Por que ele fez isso? Porque isso aqui é um conto de terror corporativo. Terror corporativo. Porque alguém que se deixou adoecer pela ausência do mistério. Então, politicamente correto, o fazer tudo para agradar, o não fugir dos parâmetros, não propor nada de novo, não sei o quê, pensa que você vai ser bonzinho e depois não, você vai enlouquecer. Então, é a história de uma loucura, de alguém que enlouqueceu, né? Então, o livro também foi escrito dessa forma. Esse aqui, ó, A Invasão Vertical dos Bárbaros. Esse livro me ajudou muito também. Esse aí você não conhecia na época. Por que Invasão Vertical dos Bárbaros? Porque nós estamos sendo, pela mídia, invadidos pelos bárbaros. É um pensamento destrutivo, é um pensamento banalizador, é a superficialidade. Então, o livro pode nos ajudar nessa coisa de sair do superficial, né? Esse livro aqui é de um sociólogo, também fininho, A Corrosão do Caráter. Essa aqui é a baixa autoestima. Com a baixa autoestima, e o seu caráter, quer dizer, aquilo que é a sua diferença, aquilo que você é, começa a enfraquecer. E aí, o que acontece? A vida está sempre perguntando, decifra-me ou devoro-te? E aí você diz assim, não, hoje não, depois. Decifra-me ou devoro-te? Estou falando com você. Olha quantos sinais eu estou botando na sua vida. Mas você não quer escutar. Então, tudo bem. Cada dia estou te devorando um pouquinho. Então, essa corrosão do caráter, você começa o processo autossabotagem, né? O ser humano, ele é um craque na autossabotagem. Então, cuidado com vocês. O Jung disse que nos últimos momentos da vida dele, ele estava impressionado com o poder destrutivo, autodestrutivo do ser humano. Então, se ele já começou a se destruir por dentro, o que ele vai fazer para fora? Então, aquela história. Começa com você e peça ajuda, não comece sozinho. Então, chega, né, gente? Então, numa das coisas assim, tem uns filmes muito legais também. Esse filme aqui, o Show de Truman, muito bom para vocês assistirem. Isso aqui são dicas que eu estou dando aqui, aí depois vocês veem. O Sal da Terra, Sebastião Salgado, muito legal. A Marcha dos Pinguins, uma das cenas assim mais tocantes que eu já vi, que é inacreditável. É um pinguim se desgarrando do grupo e entrando ali na zona da depressão. Um pinguim depressivo. Vocês vão encontrar aqui o pinguim depressivo. E esse experimento aqui, A Onda.
esse experimento A Onda é muito sério, porque justamente o professor ele cria um ambiente de radicalismo, fanatismo, para ver que nos melhores lugares do mundo a sementinha do nazismo, do comunismo e do fascismo e de todas essas coisas degenerativas que o ser humano parece que tem uma criatividade, né, infelizmente, cresce. Ou seja, semente ruim também brota, né? A gente gostaria que não, mas e a responsabilidade é nossa. E esse livro do Erich Fromm, que ele é um psicólogo, que ele fala a arte de amar. E a arte de amar é algo que se aprende. Então, a gente lê um pouquinho sobre o que é o amor. Que o amor não é essa coisa assim fofurinha, só sedutora, não. O amor, ele conduz, ele é sacrifício, né? Então, o ser humano adulto é o ser humano que é pai, que é mãe, conduz outros por amor. Então tem a questão da vencer o egoísmo, né? E a vaidade. E aí, para terminar, é uma questão de honestidade. Aí agora terminou aqui. Gente, é inacreditável o que esse livro aqui já viajou. Então, ninguém que seja honesto, mesmo que seja ateu, mesmo que tenha todas as suas questões pessoais com a Bíblia é um livro diferenciado. Ela foi escrita por vários autores ao longo de milênios. Um dia eu estive com uma pessoa que virou para mim e falou assim, não, a minha empresa tem 180 anos. Então, a gente acha, 180 anos. Imagina, a Bíblia é um livro único. Outra coisa, traduzido em várias línguas. Outra coisa, entra na mão de todo mundo, é do operário, do médico, do engenheiro, do político, da criança. Enfim, ela anda na mão de todo mundo. E é um livro em que você consegue ter uma base. Por exemplo, o Leandro Carnal, ele estava fazendo ele se diz ateu, né? E ele diz o seguinte, eu sou ateu, mas eu consulto São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, porque não existe filosofia sem esses caras. Então, qual é a base de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho? Então, a gente precisa ter uma base estável. Se você não tem por onde começar, fica difícil, você nunca começa. Por isso que o grande mal é o relativismo. É aquilo que você não quer saber. Justamente. Então, ela está falando do Augusto Cury, que também utilizou como base e fundamenta a Bíblia. E várias pessoas, né? A gente tem que edificar em cima de uma base segura e pelos frutos, né? Que horas já são? Está na hora de fechar, né? Então, eu vou terminar com a leitura do Empresa com Alma. Acabou. É um poema, né? E geralmente a empresa não é muito pródiga em que alguém faça um poema inspirado nela. Vamos combinar. A alma da empresa está nas pessoas. São elas que dão vida à organização. Mas eu as vi, as pessoas, na competitividade, destruindo e se destruindo. Ah, não, a alma da empresa está no mercado. Sem clientes não há continuidade. Mas eu vi que o mercado é uma guerra, onde o que vale é o impiedoso jogo ganhar e perder. Não, a alma da empresa está na tecnologia. É o desejo permanente de inovação. Mas eu vi a tecnologia excluindo multidões de desempregados. Ah, não, a alma da empresa está na organização. É ela que multiplica o esforço humano, as realizações. Mas eu vi o homem escravizado pelas rotinas, pelas regras, pelo autoritarismo. A alma da empresa, então, está no produto, nos serviços. É por aí que se tem garantia de qualidade. Mas eu vi tudo isso, o lucro obsessivo, ganancioso, concentrando riquezas e excluindo. A alma da empresa está na informação, no conhecimento. Através deles, quebram-se paradigmas, surge inovação, economia virtual, globalização. Mas eu vi esses meios maravilhosos, ao serem transformados em fins sem ética, limitarem a visão e inibirem o pensamento.
Não, a alma da empresa está na missão. São os valores que sustentam seu futuro. Mas eu vi que a cultura competitiva desenvolve crenças e condicionamentos desintegradores e predatórios. A alma da empresa está na responsabilidade social. É o bem comum que valida o desempenho lucrativo. Mas eu vi o discurso limitar-se a ações para encobrir a culpa. Então a empresa não tem alma? Tem. Sem alma não há vida. Mas eu vi a alma da empresa, lá no porão, no inconsciente da empresa, à espera da luz vivificadora que irá renovar as pessoas, mercado, tecnologia, organização, produtos, serviços, informação, missão, responsabilidade social. Essa luz está no coração do homem. Deve ser resgatada, fortalecida, ampliada, convertida em consciência humana. É aí que está a alma da empresa. Ok? Então, obrigada. Pode? Oba! Então, eu levei essa pergunta que o Einstein recebeu para a empresa, né? A empresa é um local amigável? Eu gostei muito daquela frase que você falou até antes de começar. Você falou que todo homem e toda mulher adulta é pai e é mãe. Uhum. Já foi filho e é filho a vida inteira, mas continua pai e mãe, né? E tem muita afinidade com essa ideia de fazer uma aposta. Nós não sabemos se a empresa e se o universo é amigável, mas só o adulto pode fazer uma aposta e tomar passos nessa direção. Eu acho que a coisa mais bacana que você me transmitiu, que eu acho bem importante, é essa ideia de aposta que emancipa, né? Que a gente não vai seguir o que alguém disse, tem que fazer uma consulta interior. Qual a atitude que a gente vai tomar positiva para esperar a positividade da empresa e do universo tão grande? É essa a minha contribuição para a minha... Quem perguntou antes, que eu esqueci o nome? Lúcia. Eu acho que é isso que nos resta. Ali. Continuando com a mesma visão que o Mauro tem, eu entendi que o que é a pergunta dela, né? Nem toda empresa é amigável, porque por mais que você não seja compreendido na empresa, você tem que ter um objetivo, por exemplo, no Monte Everest, de ter um ponto de partida para poder continuar e alcançar as metas. Então, eu entendo isso, que a gente, por mais que não seja compreendido, a gente tem que ter um ponto de partida para poder sempre estar chegando adiante, né? E alcançar os objetivos. Uhum, isso aí. Mas eu fui mais além, eu falei do universo. E o universo está englobado a organizações, as pessoas, a sociedade, as entidades. É um conjunto, é o universo. Uhum. Deixa o Jimmy. Primeiro, parabenizar pela imagem, estou vidrado até agora. Acho interessante a ideia do desafio, de tender a chegar ao cume. Fica mais fácil quando a gente tem o apoio do outro, a experiência do outro, consegue perceber quais são os caminhos, os atalhos. Falando do universo, também me tocou muito. E em uma conversa que nós tivemos, eu acho que eu também falei sobre o Einstein, falei um pouco sobre a física, que é algo que eu convivo com isso, né, diariamente. O universo ele tende sempre ao equilíbrio. Se hoje a percepção é que ele está em desequilíbrio, é porque o nosso posicionamento não está correto, né? Com relação ao egoísmo, com relação à mentira, eu acho que é muita luta do ser humano, né? O ser humano. Em algum momento a gente esquece do humano, de sermos humanos. E aí a tendência da sobrevivência natural, né? A gente entra no ostracismo, entra no egoísmo. Mas, assim, só para deixar a mensagem, a contribuição, o universo está sempre em busca do equilíbrio. Se algo está errado, faz parte da nossa contribuição, né? Tentar acertar.
Mais uma. Obrigado. Com relação ao isolamento, isso é um tema muito atual, né? Hoje eu tenho visto 3 grandes armas que nós temos, que tem trazido grandes danos para a nossa sociedade, que é o desânimo, que tem colocado pessoas para baixo o tempo todo, né? Também a ignorância e o medo. E quando você colocou para mim você dividiu a verdade e a mentira, a potência criativa e a imobilidade destrutiva, eu vi que a mídia realmente tem investido na mentira, porque as pessoas estão abertas para acreditar e abertas para viver uma mentira. E quanto mais violência, mais caos, mais tragédias a mídia coloca para a gente, mais a gente compra a notícia, mais a gente se liga a uma mentira. E o que liberta é a verdade. Enquanto nós não nos potencializarmos para uma criação, um desenvolvimento, um crescimento, uma evolução, a gente vai ficar ouvindo a mentira e recebendo informações que nos levam a um mundo surreal, a um mundo que é de faz de conta, né? Enquanto nós poderíamos estar experimentando coisas maravilhosas, né? Com a nossa criatividade, com as nossas potências, né, as nossas habilidades. Muito bom. Como é seu nome? Cleidinaldo. Cleidinaldo. Muito bom, Cleidinaldo. Poxa, muito obrigada, viu? Porque isso aí é muito gratificante. A gente, na verdade, o que é bom é a gente, né, tá numa roda e propor, né, conversas a partir disso, né, sem a mediação, né, do microfone, que acaba dando... É importante ter momentos também assim, porque eu não conseguiria talvez colocar tanta coisa junto, né, que foram descobertas como conchinhas, né, que a gente vai catando, né? Então esse ligar os pontos e as pontas é algo que a gente faz presencialmente. Então, procurem ver como é que a vida vai propor isso a vocês, né? Comecem a dialogar. O que ela está mostrando e que vocês ainda não tiveram tempo de olhar, né? E diminuam o tempo de mídia e não acreditem em tudo que sai na mídia. Só um exemplozinho, essa questão do ALF, que eu falei para vocês, que o Estado inglês condenou, e tirando o pátrio poder, né, dos pais, demorou, num telejornal, 30 segundos. E 2 batidas, colisões de carro em São Paulo, 5 minutos. 5 minutos é uma eternidade num telejornal. Mas é só para vocês verem, uma questão que trata de algo que é a despotencialização do poder pátrio, né? Passa 30 segundos. Então, a gente não pode botar na mídia aquilo que não está na mão dela. Nos fazer pessoas adultas e responsáveis. Não está na mão da mídia isso. Então, diminuam o tempo de mídia. Que isso é religião. A mídia está promovendo uma outra religião, a religião da manada. Muito bem, eu acho que nós tivemos aqui hoje uma discussão que provoca reflexão, né? A reflexão coletiva e a reflexão individual, né, de cada um. A gente nunca deve esquecer que nós somos indivíduos e esse individualismo é o que permite, né, nós tomarmos decisões que atendem aos nossos valores, né, que nós vimos acumulando desde a família, né, passando por igrejas, por clubes, por associações, né, para onde nós queremos ir. Já há cientistas que dizem que o efeito manada, que permeou a sociedade, que permeia a sociedade nas últimas décadas, né, quando você tem um líder, né, identifica naquela manada um líder ou alguns líderes e os demais seguem, né, o efeito manada, está se transformando nesse mundo das mentiras, né, no efeito cardume, aonde nós continuaremos tendo as pessoas virando, milhares, milhões de pessoas virando para determinados direção, mas nós não conseguiremos identificar líderes, porque as mentiras, elas continuarão existindo, né? Elas continuarão contaminando muitas pessoas, né? Milhões de pessoas mundo afora. Isso já faz parte do nosso cotidiano e nós deveremos estar alertas para nos desvencilharmos
das mentiras no caminho da verdade. Então, que a Maria Marta, né, agradecendo desde já a Maria Marta por esse momento de reflexão nos traz, é um momento, novamente, nós olharmos a vida. Né, o que é que nós estamos fazendo como protagonistas da nossa vida, não necessariamente como protagonista da empresa. Como ela disse, a empresa ela é abstrata, é uma pessoa jurídica, ela não existe. Né? Mas nós somos os atores dentro dos nossos setores, dentro das nossas equipes. Né? O que é que nós estamos fazendo com esse conhecimento que nós adquirimos, né? E que, ao trazer resultados para a equipe, para o setor, para a tarefa que nós executamos com o melhor desempenho possível, há de trazer essa felicidade, né? Essa satisfação, né? Pelo emprego daquilo que nós estamos colocando em prática, né? No nosso dia a dia. Então, sem dúvida, Maria Marta, esse momento é muito importante para nós. Né? Eu não posso dizer que sou um católico praticante, mas fico muito feliz de encontrar aqui uma discípula como eu do professor Francisco Gomes de Matos. Né? Uma pessoa do bem que há décadas vem pregando nas organizações essa necessidade da postura ética, do comportamento ético reto dentro das organizações. E ainda bem que existem pessoas, né, fazendo germinar o bem. Né? Você falou que o mal também faz germinar, é verdade. Isso é na história da humanidade. Portanto, a gente não deve ficar tão angustiado de achar que neste momento em que nós vivemos é que as coisas estão dando erradas, porque muita coisa errada aconteceu e cada um viveu as dores do seu momento, né? Cada um viveu os problemas das rupturas tecnológicas no seu momento, né? As revoluções industriais causaram dores incríveis na humanidade, né? O nosso problema é que as rupturas são cada vez mais rápidas, mais curtas, e a todo momento a gente tem que se readaptar ao novo, né? A esse contexto de extrema incerteza que nós vivemos. Então, Maria Marta, a sua palavra foi muito positiva, né? Muito útil, no sentido de, novamente, nos alertar para que a gente fique realmente antenado na busca da verdade, né, para a melhor compreensão da vida e da nossa atuação enquanto indivíduo, enquanto colaborador nas organizações. Então, quero aqui pedir uma salva de palmas e entregar o certificado. Em nome do presidente do CRA, administrador Leocir Dalpai, agradecendo a todos que estão aqui presentes na casa do administrador, acompanhando a professora Maria Marta, e a todos que nos acompanharam pela CRA Play. Muito obrigado. Obrigada pela delicadeza, Leonardo.